coleguinha, tudo jóia? Meu nome é Silvana Garofalo e hoje eu estou com Márcia Moura como intérprete. Vem comigo, vamos aprender um pouquinho mais de medidas de temperatura. Então, como a gente já está bem experiente desse negócio, né, de pôr o pé na estrada, viajar no estado de Minas Gerais, vou colocar o pé na estrada. Ai, cansei já. Andar nesse estado de Minas Gerais cansa, viu? Você não está cansado, não? Mas, ó, é o que está tendo para hoje. Vamos caminhar. E nós vamos parar na escola. Na escola não, nós vamos fazer uma paradinha lá em Pouso Alegre. E você passa direto para a escola estadual Professor Joaquim Queiroz. Você passa direto para lá, porque você já está atrasado para a escola. Então, olha que escola bonita. Muito bonita, né? E como você já está atrasado, bora estudar um pouquinho mais. E você vai direto para a sala da professora Benedita Pereira, professora do 4º ano. Um abração para você, Benedita. E ela é muito legal. Olha o que ela passa para você, coleguinha. Um beijão para todos vocês aí da escola, tá? Em especial. E um especial beijo para você, coleguinha. Ela dá continuidade à nossa semana passada, que era sobre temperaturas, medidas de temperatura, que continua a mesma coisa. E como você atrasou, o quadro já está cheio. O quadro já está, ó, cheião. Vamos ver qual que é o problema que ela passou. Dentro da geladeira doméstica, alcança a temperatura entre 6 e 10 graus centígrados. Na parte inferior da geladeira. Deixa eu explicar para você o que é essa parte inferior. Você abriu a geladeira. Nós temos a parte inferior da geladeira e tem dentro da geladeira, tem algumas geladeiras, tá, gente? Não são todas, não. Tem uma gavetinha que ela é mais gelada do que a parte inferior da geladeira. Então, a parte superior vai variar de 2 a menos 2 graus centígrados. O que é esse menos 2 graus centígrados? O que é esse menos? Esse menos está mostrando para você que a geladeira está fria. Então, ela está no termômetro, é a temperatura abaixo de 0, tá bom? E no congelador, podem alcançar as temperaturas dessas geladeiras de menos 1 a 4, ó, de menos 1 a menos 4. Ou seja, no termômetro. Eu vou explicar isso melhor no termômetro para você. Daqui a pouquinho, tá? Giovana, muito curiosa, para acompanhar a temperatura da geladeira pela informação, né, que teve. Aí a Giovana arranjou vários termômetros para nossa história e distribuiu os termômetros na geladeira. Olha como é que ela distribuiu. Então eu tenho, e ela descobriu o quê? Na gaveta de verdura, ela tem 10 graus centígrados. Na gaveta, na primeira prateleira, 6 graus. Na segunda prateleira, 5 graus. Na terceira prateleira, 3 graus. Na parte superior, 1 grau abaixo de 0, que era aquele negativo. E no congelador, 3 graus abaixo de 0. Então, vamos observar o termômetro. Para você entender melhor isso que eu falei sobre menos 1, menos 2, menos 3, que estava no nossa atividade. Então, aqui, ó, eu tenho o termômetro. O termômetro de medir normalmente temperatura de ambiente, ele vem com graus Celsius e Fahrenheit. O Celsius é a escala que a gente usa para medir a nossa temperatura.
O Fahrenheit é usado em outros países. Exemplo, os Estados Unidos usa essa escala aqui, ó, do Fahrenheit. Tá bom? Porém, nós só vamos focar no grau Celsius, porque ele é o que a gente usa. E vou explicar para você como é que usa o termômetro. Então, eu tenho o termômetro lá. Está vendo essa faixinha aqui no meio? Essa faixinha no meio que está de vermelho? Essa faixinha no meio está medindo a temperatura. O termômetro tem a linha 0, do grau 0. O que é o grau 0? O 0, ele se baseia exatamente, né, nos 0 graus, é quando a água transforma em gelo na temperatura, ó, na altitude do mar, no nível do mar. Então, eu tenho termômetros que tenho parte vermelha e parte preta. A parte vermelha é que a temperatura está abaixo de 0, eu não tenho 0. São as temperaturas que estão abaixo de 0. E tenho a temperatura acima do 0. Então, os abaixo de 0 aqui é representado pelo vermelho. E para falar abaixo de 0 é muito complicado. Por isso que o exercício põe negativo, tá bom? Para você eu vou explicar assim. Lá pelo 7º ano, você vai entender o que é números positivos e números negativos. Mas como você está aqui no 4º ano, então o que é abaixo de 0 você vai considerar uma cor e acima de 0 outra cor. Mas a temperatura é isso, ó, abaixo de 0, acima do 0. Olha aqui, ó, a linhazinha vermelha. Ela marca a temperatura, que nesse caso, ó, 10, 20, 5, porque é a metade, então tá em 26 graus esse termômetro, tá bom? Aí você vai encontrar outros termômetros igualzinho, parecido com esse, que eu tenho abaixo de 0, considerado o azul, acima do 0, o vermelho. Então, eu também tenho esse tipo de termômetro. Tem outros, que a aula passada eu mostrei outros termômetros para você. Mas hoje a gente vai focar mais nesse, tá bom? Então, vamos lá. Faça o gráfico que representa a temperatura, né, que a Giovana tirou lá na sala de aula. Então, você vai fazer o gráfico. Aquele gráficozinho simples que representa as temperaturas que o Giovana tirou dentro de sala de aula. Então, vamos observar a temperatura da Giovana. Na gaveta de verdura, 10 graus. Na prateleira, primeira prateleira, 6 graus. Na segunda prateleira, 5 graus. Na terceira prateleira, 3 graus. Parte superior, 1 abaixo de 0. E o congelador, eu vou ter 3 graus abaixo de 0. Como nós vamos fazer um gráfico e a tela ficou pequena, nós vamos abreviar algumas coisas, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar, no lugar de escrito lugar, eu vou colocar só o L. Onde que está escrito temperatura, vai colocar só o T. Gaveta de verdura vai ser GV. Primeiro P da prateleira, segundo P da prateleira, segunda prateleira. Terceiro P, que vai ser da terceira prateleira. Parte superior e congelador. Parte superior PS, congelador C. Então, é só para garantir, para a gente ir montando o nosso gráfico. Observa, aqui ó, tem a numeração, que é a do termômetro.
Você lembra que eu falei para você? Eu tenho a linha 0, né? E tenho o termômetro para cima e a parte azul para baixo. Tá joia? Por que menos 1? Porque por 1Z, 1AZ, que é abaixo de 0, não vai caber aqui. Por isso que a gente coloca negativo. Temperaturas abaixo de 0 são representadas em negativo. Fica assim para você por enquanto, tá bom? Então vamos pensar. Na gaveta de verdura são 10 graus. 10 graus é acima ou abaixo de 0? Isso que você tem que observar para montar o gráfico. Se é acima do 0, que é acima do 0, eu vou colorir os 10 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 10, ó. Colorindo lá, ó. Ó, eu voltei. Colorir. Próximo. Eu vou ter 6 graus. Então, foi 6 graus. Colori o 6. 3 graus. A segunda prateleira. A terceira prateleira. 3 graus. Então, eu vou até no 3 e vou colorir. Tá joia? O 0 eu estou colorindo, porque ele é a faixa do 0, então eu estou só representando o coloridinho dele, tá bom? Então vamos lá. Abaixo do 0. Então eu tenho abaixo do 0. Quanto que eu tenho? 1, 2, 3. Então, abaixo do 0 é 1. O outro, o congelador, 3 graus abaixo de 0. Então, 3 graus abaixo de 0, colori os 3. Então, vamos lá. A representação, que tem que colocar o título do gráfico, o gráfico e a legenda das cores. Então, tá aí a construção do seu gráfico. Então, a Benedita ainda passou mais uma atividade. Ela passou mais uma atividade. Então, vamos olhar a atividade que ela passou. O gráfico apresenta as temperaturas de Pouso Alegre. Então, ela buscou a temperatura de Pouso Alegre para fazer esse gráfico. Ela representa as temperaturas de Pouso Alegre durante um ano. Analise e responda a situação que ela pede, tá bom? Então, vamos analisar. Em janeiro, é igualzinho eu falei que tem acima de 0 e abaixo de 0. Só que aqui está tudo acima de 0, porque lá não faz frio o suficiente assim, não. Então, olha lá. Você lembra que esse quadradinho que eu coloquei? É o que está aqui, ó. Foi o 0, foi indo, ó. Todas as representações gráficas. Então, vamos ver. Janeiro, ela tem o quê? A temperatura média foram de 22 graus. Pega a linha aqui, ó, do 22, ó, e passa lá. Janeiro foi 22 graus. Fevereiro, também, ó, vai até o topinho dele. Deu na linha, que linha que deu? 22 graus. Março, que linha que vai dar? 21. Então, março teve a média de temperatura 21 graus. Abril, vai no topinho e vai lá no grau que deu. 20 graus. Então, a temperatura média de abril foi 20. Maio, quanto que deu? 17 graus. Junho, quanto que deu? Você vai junho, vai até o topinho,
pegou a linha, vai na linha para ver que número que vai dar lá, ó. Então, a temperatura média em Pouso Alegre foi 16 graus. Julho, no topo, vamos ver o que vai dar, ó. Segue a linha, deu 16 graus. Agosto, segue a linha, vai dar quanto? 18 graus. Setembro, pega a linha, vai dar quanto? 19 graus. Outubro, pega a linha, vai dar quanto? Seguindo a linha, 20 graus. Novembro, vai dar quanto? Segue a linha aí, ó. Novembro, passa com o dedinho, 21 graus. E dezembro, seguindo a linha, 21 graus. Então, para você analisar gráfico, você tem que realmente verificar o topo. É chato olhar, mas é a observação que você tem que fazer para analisar o gráfico. Pode ser trabalhoso, mas antes de você usar gráfico, você tem que fazer algumas análises nele antes de olhar as perguntas. Então, a primeira pergunta é: a maior temperatura ocorreu em quais meses? E qual foi essa temperatura? Então, vamos ver. A maior temperatura. A maior temperatura, ó, esse aqui seria um dos maiores, segue a linha. Seguindo a linha, deu onde? Ó, eu ainda tenho esses dois que são maiores. Então, ó, a maior temperatura deu aqui, ó, que são os 2 meses de janeiro e fevereiro. Qual que é a minha maior temperatura? 22 graus. Então, a temperatura maior foi no mês de janeiro e fevereiro. E a média, 22 graus. Nós estamos falando de média. Próxima pergunta. Em quais meses ocorreram as menores temperaturas e qual foi essa temperatura? Então, observa lá, ó. Eu tenho o mais baixinho, é aqui, ó. O mais baixinho vai ser junho e julho. Então, você vai lá no topinho da coluninha, pegou no topo, vai seguir retinho, acompanhando a linha, até os 6 graus, ó, 16 graus. Então, você pode responder o quê? Que junho e julho é a temperatura menor, que for 16 graus a média, tá bom? Então, em abril e maio, a temperatura caiu ou subiu? E de quanto que foi essa diferença, né? Quanto aproximadamente? Então, vamos lá. Abril e maio. Então, abril e maio. Você vai observar o mês de abril e observar o mês de maio. Então, vamos lá. Abril. Deu quantos graus? Seguindo a linha, 20 graus. Maio. Pega a coluninha do maio. Vai lá em cima e acompanha a linha até o grau. Então, abril, nós temos, abril, nós temos 20 graus e maio, 17 graus. Então, olha lá, a temperatura caiu, certo? Então, você vai fazer que conta? 20 menos 17, que é 3 graus. Então, tá aí para você conferir. E por hoje, coleguinha, é só. Fique em casa, estude bastante. Um beijo para você. Até a próxima aula.